Matheus, estamos no ar de novo. É quarta-feira dessa Opa! vez. Uhul! Deu certo essa semana! Ótimo. Como é que, Excelente, como é que você boa. está? Como é que foi a sua semana? Tudo ótimo por aqui, boa semana de correria, semana do mercado se recuperando, várias coisas É, acontecendo. E como sempre, a gente não para, né? Nós estamos de olho aqui nos indicadores, na macroeconomia, no que os políticos estão falando ao redor do mundo, no que os bancos centrais estão falando ao redor do mundo, como sempre, para trazer muita informação de qualidade aqui nessa nossa live semanal. E você, como que tá por aí, Bo? Tudo certo? tudo certo. Olhando assim 24 horas por dia. Todos esses gráficos aqui, esse é mercado que nunca para, né? Super feliz que a gente já viu assim através do Ficub essa, eu ia falar assim, potencial subida lá para 85 mil, mas tinha probabilidade de 65%, 70%. Então, é difícil ter no mercado financeiro uma probabilidade maior do que isso. E, de fato, as coisas impressionantes sobre preços são simples. A gente sabe que tem muitas questões macroeconômicas e também fundamentalistas atrás de todo o motivo de compra e venda, mas no fim, quem compra, quem venda, isso é comportamental e a gente consegue medir isso no gráfico com o Ficub e associar essas probabilidades e identificar assim, com muita precisão alvos, stops, etc. Então a gente já olhou o gráfico de 2 horas, já percebemos, né, que era 80, 85 mil, e ainda eu acho que tem um pouquinho mais para subir. Lá, vou segurar até um pouquinho mais para frente que a gente vai dar uma olhada. Mas aí Não, sim, eu estou feliz que a gente falou sobre todos os motivos para o mercado subir e de fato ele subiu. Então, perfeito. em relação ao retorno-risco, foi excelente também. Com certeza, com certeza. Mais do que tudo, acho que o resultado fala por si só, né? Contra restos não há argumentos. E aí é justamente isso, é um dos nossos grandes intuitos, mostrar para quem está nos acompanhando aqui semanalmente, né, nessas lives que ocorrem ou na quinta ou na quarta, oficialmente é quarta, é justamente trazer um pouco dessa inteligência que nós estamos desenvolvendo aqui dentro do nosso ecossistema, né? Que é muito desafiador, é caro, demora, exige tempo, gráfico de tela, né? Mas essas conclusões elas têm sido muito assertivas e isso colabora muito para nós e para quem nos acompanha. Por isso, eu peço para quem está ao vivo aqui já com a gente, obrigado pela tua presença, deixa o seu like, não esquece de se inscrever nos canais da Criptograma, do Ficub, porque aqui você recebe realmente conteúdo de qualidade, diariamente, nas lives e nos vídeos que nós entregamos para vocês, de forma gratuita. Então, o seu like, a tua inscrição é a forma de recompensar aqui o nosso trabalho. E também não deixa de compartilhar com os seus amigos aí que também se interessam por mercado, que você sabe que está comprado em cripto, que gosta. Tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ser de muito valor para todo mundo que quer estar sempre de olho por tudo sendo nesse mercado. Para quem não me conhece, né, a grande estrela aqui é o Bo, mas para quem não me conhece, eu sou o Matheus, sou CEO e founder da Criptograma, também sou analista do criptomercado há mais de 6 anos. Nós estamos aqui na Criptograma hoje desenvolvendo um trabalho de comunidade, uma assessoria em criptoativos, aquelas pessoas que querem entender quando comprar, quando sair, o que comprar. Então a Criptograma te presta todo esse suporte com a parceria das maiores exchanges do mundo. Então, nós estamos sendo chancelados aí por Binance, BingX, OKX, e aí você pode escolher qual o melhor ambiente que você prefere para operar, e você está com 100% de auxílio da comunidade Criptograma e também, obviamente, com a análise do Bo Williams de todo o ecossistema do Ficub, confluenciando essas análises aqui, certo, Bo? Tá certo, certíssimo. É um prazer. É um prazer. Muito. Eu estou curtindo muito assim a nossa associação, né, e todo o trabalho que a gente está fazendo junto. E eu estou aprendendo muito também das suas análises macroeconômicas e fundamentalistas. Estou curtindo bastante essa exposição. Porque sempre eu olhava o gráfico e via preço, mas quando você também entende os porquês por trás,
E particularmente, né, sua expertise, sua experiência em analisar projetos diferentes, altcoins diferentes, sua função como visualiza um blockchain, como isso vai ser aplicado no futuro, é fascinante, né? Realmente dá muito mais confiança quando a gente combina um gráfico bonito com uma análise fundamentalista e cenário macroeconômico bonito. Então, parece que as coisas estão virando para cima um pouquinho. O que você acha, Matheus? Olha, na semana passada nós comentamos sobre os ciclos. Para quem não assistiu a live, fica o convite. Nós abrimos o gráfico do Bitcoin, mostramos um padrão ali que o preço costuma a seguir de tempos em tempos, né? Entre um topo e um fundo, existe um período em dias que é muito parecido entre um topo e um fundo seguinte, subsequentes. E esse momento, ele me parece uma recuperação, né? Obviamente, nós vimos ali o preço chegando a 60 mil dólares, que foi ali o extremo fundo, e aí se recuperou depois disso, né? Entre alguns ranges que nós ficamos presos, voltamos ao patamar de 80 mil dólares, que era um patamar que nós não víamos desde janeiro, né? Então voltamos a essa região de 80 mil dólares, e aí o que você começa a ver é uma galera já, uau, será que volta a subir? Será que acabou o bear market? Inclusive da live passada, mas o ponto é, né, que nos outros ciclos, pós uma grande queda, que uma correção de 50% que nós vimos também uma recuperação antes de continuar caindo. Né? Sim, sim, sim. Então, não dá para cravar. Voltamos para o bull market, o mercado e esquece outro fundo, agora é lua. A galera gosta de falar lua, né? Lua! Tem uma correçãozinha ali de 50%, 80% no meio do caminho, mas a tendência é sempre de alta, né? Tem um áudio bem famoso que fala isso. Mas o grande ponto é que essa alta, ela traz para nós cautela ao mesmo tempo. Existem alguns fatores econômicos, como, por exemplo, hoje nós tivemos o Trump divulgando ali realmente avanços com relação à negociação do Estreito de Hormuz, então, muito provavelmente nós temos esse conflito realmente agora entrando em estágios finais, pelo menos é o que os últimos comunicados ali do Conselho e do próprio Trump vem dizendo para nós. Isso traz perspectivas bastante interessantes para nós a médio prazo. Né? Então, esse ânimo, esses avisos, né, eles influenciam, obviamente, no preço no curto prazo, porque as pessoas elas entram naquela euforia da notícia. Existem muitos traders de notícia, né, Bo? Que é a galera que opera a taxa de juros, a abertura do mercado, o fechamento. Então, esse fluxo de curto prazo ele é muito ditado por essas pessoas que costumam operar notícias, né? Na euforia do momento, ali, pô, abriu o estreito, agora é uma beleza, vai tudo subir, não é bem assim. Mas isso é uma coisa que ajuda a gente enxergar essas altas dos últimos dias. Um outro fator bastante interessante, que no 4 agora de maio, nós tivemos um short squeeze. Então, haviam muitos apostadores de queda ainda, né? E exatamente. E aí, o que o mercado foi uma das coisas que nós já conversamos aqui também, uma coisinha chamada Smart Money que joga contra essa galera apostadora de mercado. Então, o que é o squeeze? É quando essas pessoas que estão apostando na queda são obrigadas a liquidar posição comprando o ativo, porque o preço subiu, esticou muito, e aí eles vão ser liquidados, e essa liquidação é justamente uma compra do ativo, apostando agora contra a tendência que eles estavam apostando. Né? Então, Sim. como a galera estava apostando mais esse movimento de alta de mercado liquidou esse pessoal, então nós tivemos um short squeeze muito forte, alavancando esse movimento de alta que nós vimos agora nos últimos 3 dias, né? O Bitcoin rompendo ali a região dos 80 mil, batendo ali 82 agora, funcionando como uma região de resistência maior, e aí novas altas na minha visão, e aí obviamente vamos abrir o gráfico para entender isso tudo, mas isso com certeza ajuda, tá? E tem uma coisa também bastante interessante, já que eu falei de Trump, que é válido comentar, é que nós tivemos agora o Federal Reserve, né, e o Tesouro Americano anunciando novos estímulos para o segundo semestre, a partir de outubro, na perspectiva de estímulos econômicos lá nos Estados Unidos, o que é muito favorável para o criptomercado.
Quem lembra lá atrás, em 2020, 2021 e 22, quando nós tivemos aquele rally, né, de alta absurdo do criptomercado, esse rally ele foi majoritariamente impulsionado pelo estímulo econômico americano, que teve ali o momento da pandemia, né, os Estados Unidos precisou imprimir dinheiro para não quebrar, né, então precisou estimular, e aí esse dinheiro ele tende a vir a escapar para todos os mercados, consequentemente o criptomercado, que é um mercado volátil, então subiu com muito mais força. Vamos dar uma olhada no gráfico, enxergar aqui o que o FICUB está nos mostrando nesse momento de mercado acima dos 80 mil dólares? Vamos. Mas antes de ir lá, vamos acrescentar esse papo sobre desvalorização do dólar através de inflação, ou que chama de quantitative easing. É quando o Federal Reserve imprime dinheiro e joga na economia sem ter um aumento de produção ou serviços proporcional. Aí cada vez o dólar fica menos valioso. Aí a gente vai dar uma olhada aqui, eu vou colocar o dólar aqui para deixar todo mundo entender. Primeiro que está, esse aqui é o Bitcoin, mas vamos colocar o dólar aqui. O que você acha que está acontecendo com o dólar em relação das moedas principais no mundo, inclusive os BRICS? Olha isso aqui, tendência de baixa do dólar. E por que isso? Porque o dólar agora, porque os Estados Unidos agora tem 39 trilhões de dólares de dívida apenas no governo federal. Isso não quer dizer estados, municípios, corporações e indivíduos. O dólar agora está em pura tendência de baixa. Olha aqui, ó, abaixo de linhas vermelhas, PC quer dizer o quê? Proibido comprar. Então, é proibido comprar o dólar, quer dizer, o dólar está sendo desvalorizado aqui, em geral. Então, criptomoedas, nesse caso, particularmente o Bitcoin, tende a voltar a subir. E não porque está valorizando atualmente tão fortemente, mas porque o dólar está desvalorizando. A gente percebeu que tem um pouquinho mais, uns 3, 4 meses, né, pelos nossos cálculos, até chegar um fundo do ciclo de 4 anos e começa tudo de novo a subir. E o novo chairman do Federal Reserve, que está passando agora pelas aprovações no Senado lá nos Estados Unidos, ele fez uma coisa muito esperta. Ele vai tentar injetar dinheiro através do Federal Reserve, deixar os juros mais baixos, enquanto a inflação vai para cima, e o que vai acontecer? O dólar vai desvalorizar e seus 3,9 trilhões de dívida também vai ser mais fácil de pagar. Infelizmente, alguém tem que pagar o pato. Então, se a gente não sabe realmente como acompanhar tudo isso, eu sei que você é craque nisso do ponto de vista macroeconômico também, a gente não quer que ninguém na nossa comunidade fique lesado com esse comportamento, mas não é a primeira vez que os Estados Unidos fez algo parecido. Fez depois da Segunda Guerra Mundial, fez também nos anos 70. Então, tem um playbook. Sabe o que é um playbook? A gente chama em inglês playbook. É o seu livro onde você tem todas as jogadas lá. E aí, essa que eles estão fazendo no Federal Reserve é clássico. Então, gente, por isso você tem que ter uma exposição de Bitcoin, de ouro e talvez outras moedas que estão subindo em relação do dólar. Muito, muito importante isso. Bom, vamos voltar para o gráfico aqui. Ora, só um comentário, assim, você comentou do dólar, e aqui duas coisas que eu acho bastante relevante. Primeiro delas, um indicador que nós acompanhamos, nós ficamos próximos também, que é entender como o mundo está se comportando com relação às reservas de treasuries. Treasuries que são basicamente tesouro americano. Então, além de ter dólar em caixa, porque o dólar costumava, né, até agora ainda é, sim, a moeda mais forte, a moeda global, né, que é usada como referência para transações ao redor do mundo. Então, os governos compram dólar e também compram treasuries, porque é o dólar pagando juro americano, basicamente. E aí a reserva de treasuries, porque existe uma narrativa global
principalmente do BRICS, como você bem trouxe, tem se desvinculado do dólar. A gente não gosta do Trump, a gente não gosta de como os Estados Unidos toma decisões, né, das coisas que eles fazem, logo, nós queremos aqui adquirir uma independência financeira, monetária, descorrelacionada com a economia americana. Então, surgem narrativas de outras moedas que podem ser criadas, uma moeda do próprio grupo BRICS. Algumas pessoas especulavam o Bitcoin como uma opção viável também, ainda é muito volátil para ser. Mas um dado interessante é que as reservas de Treasuries, elas continuam aumentando, o que nos traz que países ao redor do mundo continuam comprando Treasuries. Então é um movimento contrário, porque essa narrativa de que o dólar vai enfraquecer e de que ele não volta mais e que ele deixa de ser a moeda global, isso existe, eu já vi diversas pessoas comentando e falando sobre isso na internet. Coisa de 10 anos, não agora, né? Isso, perfeito. De 10 anos, isso. Perfeito. Então, eu não acredito que é um movimento que nós vamos ver ainda agora, né? Daqui a pouco, que é uma queda que, né, o dólar vai a 3 reais, não. Né? Então, o que cabe falar aqui, o indicador ainda aponta proibido comprar, mas vai chegar em um momento, e principalmente para nós brasileiros, que temos aqui já um bom tempo um cenário político totalmente instável, um cenário fiscal totalmente instável, e tem uma tendência de se desvalorizar muito mais forte do que o dólar. Então, existe um momento onde a compra de dólar ela começa a ser interessante até pela relação risco-retorno com o real, né? Em tê-lo na carteira. Eu concordo contigo, e eu vou falar mais alguma coisa. Quando essa hora chegar, o Ficube vai mostrar. Vamos falar para todo mundo. Por enquanto é proibido comprar, e proibido comprar, tendência de baixa, a gente fala assim. Aliás, interessante você falou, vai por lua, né? Todo mundo dizendo que vamos por lua. É uma frase que a gente utiliza também. Tendência de alta vai até a lua ou até parar de subir. Tendência de baixa vai para zero ou até parar de subir, de cair. Então, enquanto está abaixo de linhas vermelhas, é proibido comprar. Tendência pode nos surpreender, realmente. Concordo contigo que a gente não vai sair do dólar tão facilmente, porque ainda tem 65, mais ou menos, por cento das transações internacionais são feitas em contratos de dólar. Mas uma vez era 75%, 80%. Então, está sendo comido um pouquinho o dólar. Ainda as pessoas vão precisar do dólar, mas daqui a uns 10 anos eu acho que vai ser uma situação totalmente diferente em relação a isso. Tem muita coisa para acontecer, né? E está tudo muito acelerado. Mas vamos dar uma olhada no gráfico, tem bastante coisa para trazer ali de dados interessantes do Bitcoin, além do preço. Mas vamos ver o que o Ficube está indicando agora no gráfico do Bitcoin, que obviamente também, consequentemente, reflete nas altcoins, no restante do criptomercado, né? Perfeito. Então vamos agora dar uma olhada no Bitcoin. Aqui é um gráfico diário. Aí, quando as pessoas perguntavam por que está subindo, a gente colocou o nosso mouse aqui e falou assim, que tem uma linha azul clara aqui. Quando eu coloco meu mouse nessa linha azul clara, acende uma luz clara aqui em cima. Uma linha clara aqui em cima, 86 mil. Tá? Se a gente entrar em um tempo gráfico menor, vai ver o mesmo tipo de comportamento. Aliás, no gráfico de 120 minutos, estamos acima de linhas verdes, 10 e aqui embaixo, virou proibido comprar. Mas a mesma coisa, Matheus, eu vou aqui no tempo gráfico menor, eu tenho mais resolução, mas meus alvos são bem claros aqui. No gráfico de 120 minutos, está sugerindo a possibilidade de chegar em 93. Mas antes disso, nós vamos bater em qualquer linha que aparece no gráfico Ficube, nós vamos bater. E onde está essa linha verde aqui? 86 mil. Exatamente a mesma resistência que a gente tem no gráfico diário. Então, acho que a gente vai subir um pouquinho mais. Olha uma linha verde aqui. Em cima da linha verde, proibido vender. Vamos para onde? Próxima linha do gráfico. Onde está a próxima linha do gráfico? 86 mil. Isso olhando nas mínimas. Se a gente olhar as bandas, vai ter uma coisa bem parecida. Vamos entrar nas bandas aqui.
Mesmo conceito. Olha o que acontece aqui nas bandas. Tentando dar uma coisa mais intuitivo. Bandas quer dizer envelopes operacionais de fractais diferentes, e a maneira de interpretar isso é quando eu tenho uma linha contínua aqui embaixo e a mesma cor aqui em cima, é aonde o preço vai operar. Então, quando apareceu essa linha laranja aqui embaixo, foi assim, dia 10 mais ou menos de abril, a gente entendeu que poderia subir até esse nível aqui de 85 mil. E, de fato, ele entrou no curto prazo, vem subindo, subindo, subindo. Agora, se a gente pensar nessa hipótese, que eu tiver duas linhas contínuas da mesma cor, quando eu não tenho duas linhas da mesma cor, isso quer dizer nós temos um evento muito improvável. Por que eu quero dizer isso? Está vendo essa linha dourada aqui? É a próxima linha depois dessa laranja. E no FICUB, quando você passa uma linha, você vai para o próximo. Então, se passar esse laranja aqui, ele vai tentar chegar no dourado. Só que ele não está liberado para ir para o dourado. Por quê? Porque eu não tenho uma linha dourada contínua aqui embaixo. E não haverá, baseado numa distância muito grande aqui. Então, o que eu acho que vai acontecer? Outra coisa bonita do FICUB, vai bater a cabeça nessa linha laranja e vai começar a sentir agora as cores no sentido oposto. Roxo vai para o roxo, olha esse azul aqui. Azul vai para azul, e olha aqui. Laranja vai para laranja, e dourado agora ainda tem força para baixo. E aonde a gente pode chegar? Aonde tem uma linha da mesma cor. Então, dá para voltar para 50, 55, testar esses fundos anteriores aqui. Isso é a minha previsão. Eu acho Legal. que isso vai ser, né? Perfeito. Certamente, essa probabilidade. É tempo de tela, né? Quando alguém que tem mais de 25 anos de experiência de tempo de tela está falando, é bom não ignorar. Bom, eu já vi mais do que 2 milhões de gráficos e, é sempre a mesma coisa. Realmente com 25 anos vivendo isso e utilizando isso, a gente consegue bater o olho no gráfico e entender se é feio ou se é bonito. Nesse caso, Bitcoin está bonito para venda. Porque na consolidação, a gente não tem tendência, a gente opera pela relação retorno-risco. Então, quando você está lá no topo da consolidação, se vender e colocar um stop curto, aí você vai ter um alvo bem mais distante em relação do seu risco. Então, é que eu imagino que vai acontecer. Vamos bater em 86 mil e começa a andar de lado, até todo mundo entende que, putz, cara, não vai mais subir, aí começa o pânico. Você começa a vender, 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 e as baleias comprando. Pô, muito legal. E essa análise sua, ela mais uma vez confluencia com dados que nós estamos enxergando, que obviamente você captura tudo através do preço, alguma coisa que nós sempre colocamos aqui. Essa alta, quando nós olhamos para o sentimento do mercado, ela não foi uma alta baseada em euforia, porque o criptomercado, quando sobe, nós temos muito a ideia de que as pessoas começam a ficar otimistas e muito rápido, e elas começam a comprar sem motivos aparentes, às vezes até mesmo se desapegando dos fundamentos dos ativos, comprando ativos que não entregam, não geram receita, por exemplo. Mas ela foi uma alta muito contundente quando nós olhamos para o sentimento, que ficou numa região neutra ao longo dessas últimas 2 semanas. Então, o preço subiu, mas o sentimento neutro ele ainda indica um mercado cauteloso, ou seja, um mercado ainda esperando realmente grandes confluências e movimentos mais expressivos, para aí sim tomada de decisões mais eficientes, mais pautadas em uma tese, né, bem fundamentada, olhando não só para o preço, mas para os fundamentos, para a macroeconomia como um todo, que tende a ser os catalisadores que impulsionam os grandes movimentos desse mercado.
Uma outra coisa que é bastante interessante trazer aqui para todo mundo que está acompanhando, inclusive você que está ao vivo aqui, mas não deixa de deixar o seu like, e se tiver alguma dúvida, quiser que a gente faça alguma análise específica, pode deixar, eu estou de olho aqui nos comentários, tá? A gente vai responder todas as dúvidas ainda hoje, ao vivo aqui para todos. Então, trazendo que o Bitcoin está em índices de correlação positiva altíssimos quando nós olhamos para a Nasdaq e para o S&P. Então, nós vemos um comportamento de curto prazo muito atrelado a ações de tecnologia, que são altamente especulativas. Então, as pessoas não... E aí, as pessoas, né, quando nós olhamos para a tese, o Bitcoin ele deveria ser altamente correlacionado com o ouro e não apenas com o mercado de tecnologia americano, né, que é na S&P, inclusive subiram também nas últimas 2 semanas. Mas o que nós estamos vendo, na realidade, é uma descorrelação com o ouro no curto prazo. Olha lá, esse daí é o S&P, né? Uhum. Boa, perfeito. Então, ó, os últimos dias altos, nós estamos renovando altas históricas. Esse é o ouro, que aí justamente nos últimos caiu, né? Então, exatamente o que eu estou trazendo aqui, né? Então, o ouro ele vem se desvalorizando depois de uma alta, né? Então, até saudável o movimento para o ouro, um respiro para o preço do ouro, enquanto Bitcoin e bolsas americanas vieram aí respirando, né? E subindo nas últimas semanas. Mas o Bitcoin, fundamentalmente, ele é irmão por conta da escassez programada, né? Da ideia de ter um ativo que seja descorrelacionado com governos. Então, o que acontece, o que nós enxergamos no médio prazo? Quando você vê o preço do Bitcoin se descorrelacionando muito com o preço do ouro, seja para cima para baixo, em algum momento uma força maior da natureza tende a trazer eles para um break-even, um ponto de equilíbrio. Né? Então, o que nós vimos no ouro, na verdade, no último ano é uma alta absurda. O ouro mais do que dobrou nos últimos 2 anos. Enquanto o Bitcoin, no último ano, ficou lateral e esse ano nós vimos caindo. Então, o ouro muito alto, Bitcoin muito baixo. O que aconteceu agora? Bitcoin subindo e ouro caindo, que é justamente essa força maior agindo na correlação entre os dois ativos. Então, por que nós estamos vendo uma descorrelação entre o preço do Bitcoin e do ouro? Porque nós vimos o ouro subindo muito nos últimos 2 anos e o Bitcoin caindo. E agora o movimento natural é que os preços procuram equilíbrio. Então, essa é a grande beleza de enxergar os fundamentos e os comportamentos dos ativos, porque você tira insights que te tiram de uma camada superficial, de um efeito manada. Porque olha só, olha que interessante. Tem um dado para nós do Google Trends, que ele traz quando as pessoas estão usando no Google como comprar Bitcoin. Olha só, todo mundo querendo comprar Bitcoin e tal, porque é geralmente depois que o preço já foi, né? Então, infelizmente, o mercado ele começa a tomar decisão atrasado, né? Ele chega um pouquinho depois, porque ele acaba não tendo esse tipo de informação que você encontra aqui nas nossas lives. Mas se você vive, parabéns, você é o 0,1% que está tendo esse tipo de insight aqui, que realmente as se posicionam antes. Né? E aí, quando... Pode falar. Só falando sobre o ouro, mas termina seu pensamento aí primeiro. Sim. E aí é o Google Trends, né? Quando nós nas máximas de pesquisa de como comprar Bitcoin no Google, geralmente isso confluencia com topos históricos. Você acredita? Então, quando as pessoas estão querendo mais comprar, é quando, na verdade, é hora de vender, cara. Então, olha só como tem uma manipulação evidente quando a gente olha para as pesquisas das massas, de uma confluência institucional vendendo na cabeça do varejo, cara. É isso que acontece. É isso que esse dado nos traz. Mas vai lá, fala aí o que você tem para falar sobre o ouro. Eles conhecem a psicologia de varejo. A grande maioria faz exatamente o oposto que deveria ser feito no mercado financeiro. E isso é, assim, visceral, está dentro do nosso próprio cérebro, né? A diferença entre intuição e razão. E já foi comprovado, assim, Daniel Kahneman e Amos Tversky, em 1978, fizeram um grande paper chamado Prospect Theory, e o Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002 em relação disso. Basicamente é o seguinte,
Quando a gente está ganhando, a gente fica satisfeito. Mas quando a gente está perdendo, a gente vai atrás, a gente arrisca demais. Mas qual é a sensação de perda? Bom, tá todo mundo comprando Bitcoin, ele está indo embora, eu estou com FOMO, né? Fear of Missing Out, eu tenho uma sensação que ele vai embora sem mim, tenho medo de perder essa oportunidade, eu vou comprar justamente no topo, porque nós somos assim, né? Agora, quando ele está lá embaixo, e o preço está bem barato, ninguém quer comprar, que acha que, não sei se vai valorizar ou não. Quem está acumulando são as instituições financeiras grandes. Então, a gente faz o oposto do que a gente deveria fazer. Então, às vezes, a gente precisa fazer algo. Isso aqui é o ouro, tá? Isso foi em 2024, início de 2024. Lembra, eu falei que quando ele está acima de uma linha verde, é proibido vender? Então, aqui ele está acima de uma linha verde. Vamos ver olha o que aconteceu. Saiu de 180 para 220. Agora, as pessoas que estão olhando esse gráfico aqui, o que vocês estão pensando, Matheus? Ele fala assim, cara, estava 200 e agora está 220. Eu ganhei 10% em 2 meses, eu vou cair fora. Ah, isso vai cair fora? Mas acima dessa linha está escrito PV, proibido vender. Não, eu vou cair fora. Então tá bom, caiu fora. Ixi, não deveria ter vendido. Não mesmo. Não mesmo. Não mesmo. Não mesmo. Ah, agora dá para cair fora. Ah, é? Não mesmo. Não deveria vender. E por que não deveria vender? Porque, cara, acima de linhas verdes é quando o mercado está irracional. E quando o mercado é irracional, está em tendência, ele vai muito, muito além do que a gente pode imaginar. Ninguém sabe quando o preço vai parar de subir. E tem todos esses fatores também. Quantas pessoas falaram assim, durante toda essa subida? O ouro subiu demais. Ele tem que cair. Então, short squeeze, né? Perfeito. Então, por isso a gente tem sempre linhas no gráfico que são mais espertos do que a gente. Porque essa linha no gráfico, ele não tem mente, ele não tem medo, ele não tem ansiedade, ele não tem ganância, ele simplesmente desenha lá no gráfico e mostra para você, proibido vender. Aí a gente vai mostrar aqui qualquer criptoativo, qualquer ativo, o Bitcoin, qualquer um, né? Altcoin, ou qualquer ativo financeiro. Quando ele está acima de linhas verdes, é porque ele está em tendência de alta. E tendência de alta vai até a lua. Perfeito. Então, é um excelente exemplo de como nós temos que nos alinhar, ou temos que nos alinharmos a nossa mente com a realidade da matemática do mercado. É uma coisa que a gente prega muito, né? Na comunidade de FICUB e no criptograma também. Perfeito, bom. É excelente e não só o ouro, mas quando você olha para outros vários ativos, né, e aí você tenta cravar um topo e por achismo, geralmente você vai estar sendo manipulado, né? E muito pior se você quer operar contra isso. Muito melhor, muito pior. Operar contra tendências, só se for alvo curto, né? Tem algumas pessoas que fazem assim, scalping e tal, mas alvos curtos e stops mais curtos ainda. Eu tô certo ou tô errado? Olha, não tem como a gente adivinhar exatamente o topo ou exatamente o fundo. Simplesmente não tem. Sabe que é uma coisa que eu faço? Analogia, vamos supor que assim, o mercado financeiro é um rio. E dependendo da velocidade do rio e o tamanho do rio, imagine como você vai com o fluxo do rio ou contra. Vamos lá no Rio Amazonas, quando ele está fluindo fortemente num sentido, pega numa canoa e começa a remar contra ela. Você consegue fazer um certa distância, mas logo depois você vai cansar e vai te levar de qualquer jeito.
mesma coisa que mercado, mesma coisa. Então, na contratendência, não faça isso. Não entra no hábito de entrar na contratendência, porque só dá dor de cabeça, né? Eu vi que você colocou alguma coisa aqui na tela. Quer mostrar alguma coisa aí? Isso. Comentar a respeito do Bitcoin, já para trazer para o pessoal alguns outros insights fora o preço, são aqui indicadores que você tem de forma exclusiva acesso conosco, tá, gente? Esse indicador aqui é um indicador dos nossos parceiros de inteligência, Targen, que inclusive comercializam esse relatório de forma semanal, o produto Professional. Se você quiser ter acesso a essa inteligência que, assim, fora da curva, tá? Eu diria que uma das maiores inteligências do mundo, quando nós olhamos para dados on-chain, é a da Targen. Você consegue acesso, tem um link aqui na descrição dessa live, é só você clicar lá nesse link da consultoria e nós te damos o caminho para ter acesso a essa inteligência. E o que esse dado, esse indicador que está aquela que nos mostra? É o net dos bitcoins dentro e fora das corretoras. Então, até março, nós vimos ali, aqui em meados de janeiro, até o finalzinho de março, nós estávamos vendo uma saída, perdão, uma entrada de bitcoins nas corretoras, uma saída das carteiras, ou seja, as pessoas colocando mais bitcoin nas corretoras. Para nós, o insight de que as pessoas têm mais interesse em vender, né? Quando as pessoas estão colocando os bitcoins nas exchanges, eles estão mais líquidos, você está a um clique de uma venda. Então, isso traz para nós uma indicação, uma ideia de que as pessoas estão com interesse maior na oferta do ativo e não na demanda. Mas já vai completar ali mais ou menos quase 3 meses que o fluxo de Bitcoin das corretoras está saindo, ou seja, tem mais Bitcoin saindo das exchanges do que entrando, isso de forma bem consistente já há 3 meses. O que nos traz um padrão de acumulação, que é justamente a ideia de que nós temos mais pessoas, e principalmente os players institucionais, comprando o ativo. Vale o alerta, quanto menos bitcoins nas exchanges, quanto menos liquidez, mais volatilidade. Então, é um alerta que o Bob bem, de forma muito inteligente, trouxe na última semana, acho que é super válido aqui, até mesmo no nosso compromisso em trazer para todos vocês a verdade, a veracidade com relação à análise dos dados. Então, é um risco maior de volatilidade, mas existe uma análise muito sólida de que há um padrão de acumulação. Então, mesmo que por um futuro próximo nós ainda podemos enxergar uma correção, e isso é o que nós estamos falando já há algum tempo, essa alta, ela foi impulsionada, né? O tema da live, quais os catalisadores? Nós vimos um short squeeze, nós temos ali as negociações com relação ao Estreito de Hormuz se estabilizando, nós temos a economia americana tendo dados mistos, isso trouxe um ânimo de curto prazo, não só para o Bitcoin, mas para os mercados de tecnologia, que o Bitcoin está correlacionado. Nós tínhamos o ouro muito valorizado, as pessoas realizaram um lucro no ouro, venderam ouro, e esse dinheiro de realização ele também fluiu para outros mercados. Então, tiveram, sim, grandes catalisadores para essa alta de curto prazo, que não só o gráfico nos mostrando isso. Porém, contudo, todavia, não é o momento de achar que o bear market acabou, que nós estamos agora em uma nova tendência de alta. O momento ele pede cautela. Tá? Então, ainda precisamos entender essa região dos 85, que inclusive, coincidentemente ou não, justamente dessa região dos 84 mil aos 86 mil, é onde nós começamos a enxergar um mapa de liquidações dos apostados de alta. Então, o que nós podemos ver, tá? Que caso o mercado volte a subir, né? Continue subindo, um long squeeze. Ao contrário do que nós vimos agora dois dias atrás, no dia 4 de maio, nós podemos ver um movimento contrário, impulsionado pelos apostadores, pelo mercado futuro. Então, o risco de um long squeeze, ele se potencializa nos próximos dias, é uma coisa para ficar de olho, quem tem mapa de liquidações é bastante importante ficar de olho, porque esse long squeeze, a gente tem mais de 250 milhões de dólares alavancados ali nessa região. Tá? Então, esse long squeeze pode ser que ele alavanque, ele traga um movimento mais volátil, e aí, numa correção oposta ao que nós estamos vendo nos últimos dias, que foi essa alta, que são de voo de galinha, outros não. Aqui o que nós estamos fazendo é ter cautela. Caso o ânimo volte, né? Uma coisa que nós acompanhamos de muito próximos aqui também é o fluxo global.
que dá para nós uma ideia de quanto dinheiro está circulando no mundo. É a liquidez global, a gente acompanha uma liquidez, um indicador que acompanha mais de 96 países, os principais países economicamente falando no mundo, e esse índice ele ainda tem uma projeção de redução da liquidez global no curto prazo, e essa correção da liquidez global, ela é altamente correlacionada com o preço do Bitcoin, tem um delay, né? Esse movimento ele costuma acontecer 30 a 40 dias depois do que quando a gente enxerga ali o fluxo de liquidez global, tá? E ele cai, está negativo para os próximos 2, 3 meses. Então, é uma projeção onde a gente ainda precisa ter, de fato, cautela, entender o movimento, entender a dinâmica, será que o preço vai se sustentar em cima desses suportes importantes e, obviamente, olhar para o FICUB, porque o FICUB está nos dizendo que uma região de preço ali nos 86 mil, muito importante, uma resistência bastante importante de se olhar. É de uma coisa aqui que a gente está programando no nosso aplicativo também, o gráfico web, mas eu fiz no TradingView antes, né? Enquanto isso. Esse é um gráfico que a gente chama MOMO. MOMO quer dizer momento. É quando o fractal tem velocidade, quando tem força. E também, como a gente sempre tentar fazer uma coisa bastante intuitiva, seguinte, se aparecer uma linha nesse gráfico, naquele fractal, ele tem força. Então, uma linha preta vai tentar chegar nos alvos que estão entre essas duas linhas pretas. Tá? Aqui também, essas linhas pretas, alvo já chegou. Tá vendo essa linha vermelha aqui? Essa linha vermelha tem algo aqui em cima, tá? Só que a gente também tem estatísticas associadas com o tamanho, assim, de briga aqui. Essa linha vermelha aqui é 8, tamanho 8. E essa linha laranja é tamanho 72. Divide 72 dividido por 8. Então, a gente está falando aqui de 10, mais ou menos, quase, né? 72 por 8 é 9. Então, olha aqui, uns 9 vezes aqui, esse laranja é 9 vezes mais forte do que esse vermelho aqui. E costuma, nessa situação, olha como é uma maravilha a gente ter esses estudos estatísticos normalizados. Quando a gente tem exatamente o que a gente eu chamo de squeeze em inglês, é aperto. Às vezes eu chamo isso de passe de dente. Você vai apertando o passe de dente, você tira a capa, alguma coisa vai explodir. Você não sabe se vai ser para cima ou para baixo. Mas, Matheus, nessa situação, quando tem vermelho aqui e laranja aqui, e o preço está nesse aperto, justamente aqui, há 70% de chance desse vermelho quebrar e a laranja continuar. Então, por isso, nesse dia também, mais uma indicação que a gente deveria pensar na possibilidade de bater cabeça nos 85, mais ou menos, e depois voltar para testar esses fundos anteriores aqui. Aí você pode ver que realmente o negócio é muito bonito, funciona muito bem. Ó, aqui, uma linha roxa, alvo roxo, uma linha, ele foi aqui para testar uma linha azul, alvo azul. E quando, isso é interessante também, quando o roxo mandou para o roxo, o azul mandou para o azul, agora o laranja vai tentar mandar para... Laranja lá em cima. Não, laranja aqui embaixo. Ah, tá, porque abriu lá em cima, entendi. Assim, é interessante que um fractal é um padrão geométrico que se repete em tamanhos diferentes, mas ele tem um comportamento também que se repete. Então, se essa roxo vem para roxo, esse é o 17, e o 34 também vai para o seu alvo, primeira vez que toca na laranja, que é 72, vai tentar chegar no seu alvo aqui. Então, eu tenho mais convicção do que nunca que nós vamos voltar para testar esses fundos de 60 mil, com possibilidade de fazer um flash crash depois,
dá um susto em todo mundo, enquanto os baleias estão engolindo todos os vendedores no retail. Exatamente. Isso é um insight, Sopeias, que é justamente por que nós estamos vendo, por exemplo, BlackRock comprando, Michael Saylor, Fidelity, Grayscale, enfim, JP Morgan, todos esses grandes fundos globais aí, os detentores das verdinhas, né? Por que eles estão comprando? Será que eles são apaixonados pela tecnologia? Será que eles entenderam que o Bitcoin é um movimento de força maior? E aí, basicamente, é a mesma dinâmica que a gente pode usar na analogia para terras. Quem comprou terras lá atrás, os grandes donos das terras, terra é uma coisa escassa. Então, espaço físico é escasso, nós temos limitado no mundo. Por isso, inclusive, que os imóveis se valorizam ao longo do tempo, né? É difícil você ver um imóvel, um terreno perdendo valor. Ele geralmente é estável e costuma se valorizar, principalmente se a região vai mais pessoas, né? Se cresce a região. Então, a mesma coisa eu enxergo agora com o Bitcoin. Nós vemos esses grandes fundos comprando, na ideia de que eles estão comprando terra, eles estão comprando a porta para um futuro digital eminente que nós enxergamos. E aí, quem não se preocupa em comprar agora, independente do preço, tá? Que assim, obviamente, as pessoas utilizam o Bitcoin como ativo de investimento, um ativo especulativo para ganhar dinheiro. A minha percepção é que quem não comprar esse passaporte digital, que é o Bitcoin agora, lá na frente, o que vai ter que fazer? Vai ter que pagar aluguel por esses grandes bancos e fundos que estão comprando e acumulando. Então, dados não há argumento, gente. O que acontece, os grandes players estão sim comprando e aumentando cada vez mais as suas posições no Bitcoin, no Ethereum e alguns outros ativos chaves dentro desse mercado. Quem entendeu isso antes, não se apega tanto no preço, por mais que é importante sim, como estratégia, né, saber o momento de estar mais exposto, menos exposto, alvos são importantes de serem sim trabalhados. Acho que esse é um grande insight que é muito importante estarmos aqui, de que o mercado ele precisa ainda amadurecer, né? E as pessoas precisam entender o porquê que elas compram Bitcoin, certo? Eu acho que esses caras não dá para trabalhar contra. A gente está falando de BlackRock, JP Morgan. Meu, para várias razões, não dá para trabalhar contra eles. Um dos principais é quanto capital você acha que eles têm contra quanto capital eu e você tem. É como se fosse a gente sentar numa mesa de poker com um trilionário quando a gente tem 10 mil reais. É só uma questão de tempo, ele vai pegar nossos 10 mil reais, porque o risco que ele tem em relação proporcional ao nosso é nada. Tá? E não só isso, esses caras mandam no mundo, a gente sabe disso, eles mandam nos políticos. Então, quando eles acumulam, por exemplo, um Bitcoin, e começam a pensar no longo prazo, é porque eles aguentam esperar para o longo prazo e eles vão influenciar tudo que é necessário para fazer esse ativo que eles estão comprando com risco desse tamanhozinho para eles, né? Eles vão influenciar e causar esse ambiente virar realidade 5 anos, 10 anos, 20 anos para frente. Pode crer. Tá? Então, eles estão acumulando, vamos ser espertos, que nem ele. Talvez a gente não tenha capital que eles têm, mas a gente pode ser tão esperto quanto eles, no aspecto de acumular o que a gente puder, porque você falou muito bem, senão a gente vai pagar aluguel mais para frente ao invés de ser o dono, né? Exatamente, exatamente. E logo o criptomercado que traz essa possibilidade de ser dono, de ser custodiante, né? Então essa tecnologia permite de fato isso, né? Então, poxa, é um grande insight, são ensinamentos que eu tive lá atrás e que agora, obviamente, a gente amplifica para que cada vez mais pessoas possam sair da matrix financeira, porque existe uma grande matrix financeira aí, um grande delírio coletivo quando a gente olha para o modelo econômico global, a forma como as coisas funcionam sistemicamente, a engenharia de tudo né? Não tem muito lastro, não, né? Algumas pessoas tomam a decisão de quanto dinheiro vai ter em circulação e fica por isso daí. Então, o Bitcoin ele traz um conceito. Não sei se parou a minha internet, ou que parou a internet do Matheus. Parece que ele quer dar um beijo aí, né?
Totalmente parado. Bom, vamos ver se ele vai voltar aqui. Enquanto isso, a gente volta rapidinho ver mais alguns gráficos. Voltando aqui, gráfico web, vamos ver Ethereum. Ethereum está embaixo de uma linha vermelha. É proibido comprar por enquanto. Né? O que eu imagino aqui? Assim, ó. Mas aí, quebrando a linha vermelha, depois volta a subir, buscando essas linhas verdes aqui. Que o Matheus vai tentar entrar mais uma vez. Carlos, bom, sou ex-aluno FICUB, turma de 2021. Hoje tem alguns modelos FICUB que não tinha na época. A gente vai atualizar tudo, Carlos. Vamos atualizar tudo, sim. É uma nova geração FICUB aqui, geração 3. Antigamente, a gente entendia que o FICUB funcionava, mas nos últimos 3 anos, com a ajuda de nossos cientistas de dados e depois IA, nós passamos por vários testes estatísticos provando setups. Então, não é agora assim, quando o preço chega aqui, tem possibilidade de venda. Não, é a probabilidade X de chegar no alvo contra ser estopado. Então, outra geração, é muito mais poderoso. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que o Matheus está tentando falar aqui. Ainda não. Perdemos ele. Que horas são? Bom, gente, faz quase 1 hora que a gente está aqui. Não sei se o Matheus vai conseguir voltar ou não. Quero agradecer a participação de todo mundo aqui. Tem um QR Code na descrição desse vídeo para fazer parte da nossa comunidade Criptograma. Eu sou super animado, mas eu sou super animado com essa colaboração, particularmente pela experiência, entusiasmo e qualidade da equipe de Matheus em relação da sua análise macroeconômico fundamentalista, e ele também aprecia bastante a minha perspectiva de ponto de vista gráfico utilizando o FICUB, que realmente ficou mais poderoso. Eu não mostrei para você hoje à noite o nosso gráfico, a projeção no futuro, a Athena. Semana que vem eu te mostro. Tá? Mas está ficando poderoso, super animado, e com mais confiança ainda nas capacidades de identificar as oportunidades no gráfico em termos de comportamentais. Casando isso com análise fundamentalista de Matheus e equipe, né? É uma combinação poderosa. E vocês me conhecem, acima de tudo, quero seu bem. Matheus também se preocupe muito com isso, acima de tudo. Então, estamos juntos nesse mar de criptoativos, mas agora a gente está bem seguro, navegando bem, assim, num barco muito sólido e com grandes perspectivas. Semana que vem, provavelmente quarta-feira, às 19 horas. Eu sempre me confundo. 7 horas é 19 horas. Né? A gente estará de volta. Mais uma vez, obrigado pela participação. Chame seus amigos, dá um like no vídeo, inscrever nos nossos canais. É um prazer estar juntos. Até semana que vem, gente.